Vamos começar, então, pedindo a presença de Deus, pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo que seja uma noite de reflexão, uma noite de oração, uma noite também de partilha e de crescimento da nossa vida espiritual. Que o Senhor esteja abençoando esse grupo, Mulheres da Bíblia, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós e que agora a nossa mente, o nosso coração, que tudo isso esteja conectado com esse propósito de um crescimento profundo da vida cristã. Eu, da minha parte, eu só ia pedir, se tiver alguém com o microfone aberto, só um pedido assim para a gente, que aí a plataforma fica menos sobrecarregada, vai, ótimo. Que aí quando quiser falar, interromper, só destravar o microfone, vir, né, falar e interromper na hora que quiser, colaborar, sugerir, acrescentar. E eu queria dizer, assim, antes de tudo, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma alegria profunda mesmo. Formação é um tema que me pega pelo pé, que eu adoro formação, adoro trabalhar o crescimento das pessoas, seja na parte psicológica, emocional, mas também o crescimento espiritual. Então, fiquei muito feliz com o convite do Frazão, muito feliz mesmo. Me sinto aqui com vocês e é uma partilha, uma conversa. Não é uma palestra, não é uma conferência, não é uma conversa que eu preparei para vocês e nós vamos partilhar e poder crescer juntos nessa jornada que nós temos pela frente aí, né, até preparei aí uma meia hora, né? Tinha preparado uns 50 minutos de conversa, mas a partilha, aí visto o horário, acho que a gente pode aí ficar 20 minutos, meia hora, e depois, né, se a gente pudesse partilhar, conversar, eu iria ficar muito, muito feliz com a participação de vocês aqui interagindo comigo. O tema é Miriam, ou Miriam, né? Algumas pessoas falam Miriam, outras pessoas a pronúncia é de Miriam, e a gente vai explorar esse tema, essa mulher tão rica, essa mulher tão forte, essa mulher que tem muito para nos ensinar nesta noite. Não sou um biblista, a minha especialização foi mais na área sistemática, dogmática, não sou um biblista, então me perdoe aí se eu não descer, aprofundar com vocês, né? Tanto, mas eu tenho certeza que alguma coisa nós vamos ter aqui e Deus vai nos falar nesta noite. Primeiramente, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente está olhando para um tesouro inesgotável para a nossa vida. Não só para a vida da igreja, mas a nossa vida pessoal, porque a vida da igreja é formada também pela nossa vida pessoal, ela influencia, estão interligados. E a Sagrada Escritura é esse tesouro inesgotável que proporciona para nós não só dados de revelação que vai ali organizar, sistematizar a nossa fé, dar razão ao que cremos, mas também de uma forma bem próxima, bem existencial, e eu gosto dessa parte da Sagrada Escritura, ela nos auxilia também com tantos exemplos, tantas realidades de pessoas que viveram no seu tempo, no seu contexto, e esses exemplos como que perduram por todos os séculos, e até hoje, né, a gente vê que são exemplos vivos, e que acaba como que reforçando aquilo que é a nossa vida de igreja. Sagrada Escritura é um tesouro inesgotável. Podem se passar mais 2 anos, 2.000 anos, mais 5.000 anos, podem se passar mais 10.000 anos e nós ainda vamos ter o que refletir, ainda vamos ter o que pensar, ainda vamos ter o que explorar, e ainda vamos ter o que descobrir com as Sagradas Escrituras. E dentre tantos exemplos, tantas mulheres, mulheres fortes, mulheres de fé, nós hoje temos Miriam, ou Miriam, conforme eu disse para vocês. Eu vou abordar com vocês, primeiramente, quem foi Miriam. Quem é essa mulher que
que talvez para alguns seja já conhecida, mas para outras aqui no grupo, para outras, talvez é a primeira vez que você está tendo contato com ela. Nós temos Moisés e Arão, que são dois irmãos, e nessa família tem uma terceira pessoa, que é Miriam, que é irmã de Moisés e de Arão. O seu nome vai significar, né, de acordo com, se a gente for aprofundar o significado do seu nome, Miriam significa rebelião, senhora, soberana. Aí nós já conseguimos, pelo significado do nome, a Bíblia usa muito o significado do nome, nós aqui conseguimos já identificar um pouco a força dessa mulher, a personalidade dessa mulher. Eu, no estudar um pouco a sua vida, né, num pouco que eu estudei, e para mim foi bom porque eu nunca tinha, já sabia da existência, mas nunca tinha parado para ter um olhar de como foi a vida de Miriam. E aí eu já pude perceber, é uma mulher de personalidade. É uma mulher que se posiciona diante da vida, é uma mulher que chama para si o dever de fazer. É uma mulher que não deixa para depois. É uma mulher que atualiza a sua existência e sabe que existe ali um chamado e uma entrega e um temor enorme a Deus. Então, soberana, senhora, rebelião também, né? Porque é uma mulher muito intensa, pelo que eu senti, muito intensa. O que ela tiver que falar, ela fala, o que tiver que expor, ela expõe. E então tem esses significados, né? Essa liderança forte que carrega esse nome e que faz ela ajudar o povo e os seus irmãos. Agora é interessante que algumas tradições vão dizer que o nome dela, por ser Miriam e derivar de Maria, significa amada. Então nós temos aí essas duas etapas, esses dois significados, né? Uma mulher forte, soberana, mas ao mesmo tempo alguns dizem que vem de Maria, Miriam vem de Maria e que significa Maria, né? Significa amada. E é interessante que a sua existência, né, não é considerada assim que existiu, é considerada assim que de fato, né, ela teve a sua história, mas ela não se coloca assim com toda clareza a sua existência academicamente falando. Então a gente sempre, quando se refere a Miriam, a gente cita como uma tradição antiga. A tradição diz, mas a gente tem alguns relatos muito antigos que já mostram que Miriam existiu. Por exemplo, um poema que é a Canção do Mar, do século X, IX antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes de Cristo, um poema Canção do Mar, onde que dizia, né, falando ali, então, da existência de Miriam, que seguia junto com Moisés, seguia junto com Arão. Aqui tem um pouco dessa Canção do Mar. Na Bíblia Ave Maria, ela é citada como o primeiro cântico de Moisés, na Bíblia Ave Maria, mas academicamente se fala também Canção do Mar. E aí, no capítulo 15 de Êxodo, já vai dizer assim, né? E no versículo 20, Êxodo 15, versículo 20, a gente está falando assim da existência dessa personagem tão rica que nós estamos conversando sobre ela. E a profetisa, né, a Canção do Mar começa a falar de Moisés e o povo que entoaram em honra do Senhor um cântico. E aí começa esse longo cântico aqui. Esse longo cântico é justamente uma forma de celebrar. E quando vocês colocaram naquela imagem do grupo, o convite, colocaram Miriam tocando o pandeiro, naquele momento ali eu logo pensei na Canção do Mar, porque ela diz aqui nesse poema, ela tocava o tamborim, tocava o pandeiro, talvez dançava, ou seja, ela era uma pessoa ao mesmo tempo firme, responsável, intensa, mas a gente percebe também que era uma pessoa leve, uma pessoa talvez aqui com muita liberdade, que se envolvia bastante no que fazia, e pelo fato aqui de se envolver com os instrumentos, com certeza era uma pessoa sensível.
é próprio de quem toca algum instrumento ter mais sensibilidade, né? A gente fala de ser mais sinestésico. E o cântico começa falando, né? Cantarei ao Senhor porque Ele manifestou a sua glória, precipitou no mar os cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força, é objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o celebrarei. O cântico continua. O cântico é lindo, é um cântico de 3.000 anos de existência, segundo, né, os estudos bíblicos. E lá no final, virando a página, no versículo 20, nós vamos entender assim. E a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou o tamborim na mão e todas as mulheres seguiram-na, dançando com tamborins. Então a gente percebe aqui que ela tem uma forte posição de liderança. E aí Miriam as acompanhava cantando, cantai ao Senhor porque fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Enfim, aqui está mostrando, né, a existência. Então aqui é onde a gente já percebe, talvez, um dos primeiros relatos da existência de Miriam. E a gente avança, né? Quem foi Miriam? Porque quem foi Miriam, a gente começa no dia de hoje fazer um tema que eu gosto muito no coaching, se chama modelagem. Modelagem não é você imitar, é mais profundo do que isso. Significa você perceber como aquela pessoa reage, como ela atua, como ela tem as suas ações. Significa olhar o que a pessoa foi, significa ver o que a pessoa, né, como que ela consegue os resultados, e no caso aqui, né, jogando para a nossa linguagem espiritual, como que ela consegue viver diante de Deus a sua vida, como ela se posiciona, aí a gente começa a modelar, começa a colocar essa personalidade, começa a colocar essas atitudes na nossa existência. A gente começa a viver essa experiência, e nós só vamos conseguir isso se nós sabemos quem foi Miriam. Então, essa mulher forte, eu diria isso para vocês, é uma mulher forte, é uma mulher profundamente intensa em tudo que faz. Eu trago agora 3 palavras, talvez uma tríade, você pode colocar assim, a tríade de Miriam, que eu colocaria aqui para vocês. A primeira palavra seria Miriam, a profetisa. Primeira palavra, a profetisa. É justamente aqui que a gente começa a perceber que ela é considerada pela Torá como uma profetisa. O Talmud não se refere a ela como profetisa, mas a Torá já concede esse título e é a profetisa da Sagrada Escritura. Apesar de antes dela ter existido Sara, a matriarca, e Sara ser considerada também uma profetisa, mas a Torá não cita Sara como uma profetisa. Mas Miriam, sim, é considerada uma profetisa. O Talmud a coloca ao lado de Moisés e Arão, e ali nós começamos. Né? Talmud é aquele coleção de livros sagrados judeus, né? E a gente começa a perceber assim, lá em Miqueias, depois, lá em Miqueias, no profeta Miqueias, se você quiser pegar comigo, Miqueias 6, versículo 4, que vai dizer assim: pois eu te fiz sair da terra do Egito e te redimi da casa da escravidão. E aí, olha só o que Deus diz. E eu enviei diante de ti, ou seja, profeta. Quem é o profeta? É aquele que Deus envia. E aí Deus diz, e eu te enviei diante de ti, Moisés, Arão e Miriam. Bom, Miqueias 6, 4. Aqui nós entendemos que ela já não fala por ela. Aqui nós entendemos que ela não traz em si um mostrar somente porque ela quer se mostrar. Uma personalidade que se posiciona, que luta por direitos, considerada até, né, aquela que é juíza, também, né, considerada uma juíza,
Mas ela não fala só por ela fala em nome de Deus. O profeta fala em nome de Deus. Ele procura, e aí tem umas qualidades envolvidas nisso. O profeta procura, antes de qualquer fala, de qualquer posicionamento, ele procura saber o que Deus quer dizer, o que Deus está falando, o que Deus quer mostrar naquele tempo, naquela realidade para o seu povo. E de acordo com o contexto que se vive, então, ele anuncia e expõe essa realidade e faz o reino de Deus acontecer. Bom, segunda palavra, Miriam profetiza. Segunda palavra é a Miriam líder, uma grande líder. Nós temos aqui uma pessoa que chama para si a responsabilidade. Ela chama para si a atitude. Quando a gente fala que ela é líder, a gente está falando assim, que ela vê as coisas acontecendo e ali ela se envolve para modificar o que está acontecendo. E aí, interessante, você pode colocar aí, na frente de Miriam líder, você pode colocar Êxodo 2, e aí fala do nascimento de Moisés. E aqui a gente vai perceber como que foi importante, como que Miriam salva Moisés. E ela salva devido a essa liderança, já que ela trazia consigo, e depois nós vamos ver ao longo da história do povo de Israel. E aí Êxodo 2 vai falando assim, né? Eu vou ler aqui para vocês. Nascimento de Moisés. Um homem na casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que ficou em breve grávida e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu durante 3 meses. Então, Moisés nasceu, ficou escondido, mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a gente sabe aqui que o faraó, na época, o grande faraó José, estava preocupado, porque o povo de Israel, que estava no Egito, ele ficou preocupado porque esse povo estava se tornando um povo muito numeroso. E aí, então, a todo momento ele achava que esse povo iria fazer uma rebelião, que esse povo iria se revoltar ou ia ganhar espaços na terra do Egito. E ele ordenou que todos os homens nascidos, então, que fossem, então, mortos, para que diminuísse essa presença do povo de Israel no Egito. E aí, então, Moisés nascendo, o que é que a mãe faz? O que uma mãe faria? É lógico, ela esconde. E passa 1 mês, 2 meses e fica ali Moisés escondido. Em Êxodo 2, versículo 4, já começa uma história muito interessante. Ela não guarda por muito tempo, e aí o que ela faz? Aquela história que nós já sabemos, pega uma cesta de junco, untou de betume, e aí colocou dentro dessa cesta Moisés e deixou, então, à beira do rio, no meio dos caniços. Agora, olha só que interessante a liderança de Miriam. A irmã, então, do menino, a irmã de Moisés, Miriam, colocara-se a alguma distância. Ela ficou de longe olhando para ver o que ia acontecer. E aí, a filha do faraó desceu no rio para se banhar, com certeza muito calor, e era costume eles ficarem muito na beira do rio, tomando banho de rio. E enquanto suas criadas passeavam à beira do rio, ela estava ali se banhando, a filha do faraó. E aí ela viu essa cesta no meio ali, na beira do rio. E ela pediu às suas criadas, a Bíblia usa essa palavra, né, para buscá-la. E aí abriu e viu que dentro dessa cesta tinha um menino, e Miriam olhando. Bom, a filha de Faraó se compadeceu daquele menino, porque era um menino muito bonito, e ela, ao mesmo tempo, disse, é um filho dos hebreus. E aí, quando ela pega a cesta, quando ela está com a cesta, chega a irmã do menino, Miriam. E aí, olha que interessante, fala com a filha do Faraó. Você quer que eu vou procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar esse menino? Ou seja, Miriam é como aquela que chegou e já intercedendo, liderando e propondo uma decisão e propondo a salvação de Moisés. Vocês acharam o cesto com Moisés e agora vocês querem que eu vá procurar uma mulher para dar
de mamar para ser a ama de leite dele? E aí, então, a filha do faraó falou, sim, pode procurar. E aí, Miriam, quem que ela foi procurar para ser a ama de leite do menino? A própria mãe de Moisés. Então, poderia ser uma egípcia, poderia ser uma outra pessoa, mas a moça correu a buscar a mãe do menino. Ela vai na mãe de Moisés, a sua mãe. Toma este menino, disse a filha do faraó, e você então vai amamentar esse menino. É uma história interessante porque Miriam observa a cesta com Moisés. De longe fica olhando, e ao mesmo tempo, quando a filha do faraó pega a cesta, ela tem iniciativa, ela tem uma postura, ela tem um posicionamento. E aí, por isso que eu escolhi essa palavra de Miriam, líder. O líder é aquele que tem postura. O líder é aquele que não só diz da ordem, ou que pede, que manda. O líder é aquele que se coloca junto e está sempre procurando uma solução para o problema que está acontecendo. Ao olhar para Miriam, então, eu descubro que posso aprender com ela. Não só a minha vida de profeta, estar falando em nome de Deus, mas eu posso também com ela aprender uma vida de liderança. Nessa tríade tem uma terceira palavra. Miriam, responsável. Profetiza, líder e responsável. Bom, essas três palavras. Responsável significa que ela interviu na salvação do seu irmão. E ali, com certeza, existe um valor, existe ali uma característica que é própria do ser humano, que é a responsabilidade. Uma das coisas mais profundas que existe na existência humana, vai dizer Viktor Frankl, o psicólogo do campo de concentração, que nós conhecemos, fundador da logoterapia, psicólogo, psiquiatra, filósofo. Viktor Frankl, quando trabalha a existência humana, e ele diz quem é o ser humano, ele é o seu ser físico, o seu ser psíquico, seus instintos. Em tudo isso, o ser humano se parece com os animais. O animal também tem o ser físico, o animal também tem o seu ser instintivo, mas só que o ser humano tem também o seu lado espiritual, a sua nous. O ser humano, ele tem essa dimensão espiritual, e Frankl vai dizer que nessa dimensão espiritual do ser humano é onde que ele consegue encontrar o sentido da vida. E como que ele consegue encontrar o sentido da vida rompendo todo vazio? Simplesmente com a capacidade de ser, de decidir, capacidade de fazer suas escolhas, capacidade de criar valores, capacidade de vivenciar valores e capacidade de tomar atitude diante da vida. E como resumo, Frankl vai dizer, o ser humano, ele busca o seu sentido, e o que torna ele exatamente ser humano é essa capacidade de ser responsável. Olhando para Miriam, a gente percebe isso. É uma pessoa de plena responsabilidade. Não só porque salvou o seu irmão, mas depois, no decorrer da história. Então, eu diria que essa tríade, vamos colocar aqui uma primeira parte, eu diria que é uma parte espetacular. Coloca a primeira parte, é uma parte de luz. Essa primeira parte é uma parte de onde estamos enxergando a bondade, estamos enxergando a Miriam como aquela que é profetisa, aquela que é líder e aquela que é responsável. Porém, ao mesmo tempo, vamos para uma segunda parte. Se existe uma parte espetacular, extraordinária, essa segunda parte, eu diria, é uma parte trágica, é uma parte de falha, de dor. Talvez, se a primeira parte, quando eu coloquei essa trilha, é uma parte de luz, a segunda parte talvez seja o lado da sombra. E a história de Miriam é a nossa história, é a minha história, é a sua história. Nós temos o nosso lado de luz e nosso lado de sombra. Por que eu estou dizendo isso? Porque também nós temos três palavras para significar agora essa segunda parte, que talvez uma parte
trágica, ou falha, ou sombra, do jeito que você quiser identificar. Qual seria essa tríade trágica na vida de Miriam? É a tríade trágica. A primeira palavra da inveja, do descontentamento e a rebeldia. Mais tarde, depois, quando a gente vai pegar o livro de Êxodo, e aí a gente encontra aqui Êxodo 15, quando a gente encontra aqui, perdão, Êxodo, Números 12, quando a gente conta número 12, Miriam começa como que enfrentar, como que discordar, como que acusar Moisés. E aí ela sofre por causa disso, né? E esse título de que, naquele momento ali, ela estava tomada por inveja, ela estava tomada por descontentamento, ela estava tomada por rebeldia. E aí, por isso, sofre temporariamente a lepra, ou seja, justamente mostrando como castigo daquela rebeldia que ela estava envolvida. Bom, no número 12 vai dizer assim a Sagrada Escritura: Miriam e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. E a crítica vem porque você está com uma etíope, se nós somos hebreus, e aí, por fim, como pano de fundo, vem toda a história, né? Vem desenrolando aqui na Bíblia, vem toda a história contando como foi o contexto, até então que Deus, então, chama Miriam, chama Moisés e chama Arão a uma tenda para conversar. Deus não gosta, né, segundo o relato bíblico, daquela atitude de Miriam, de criticar, de ir contra Moisés. E aí é interessante que nessa conversa com Deus vem uma cólera forte, e aí Deus começa a dizer, né, para eles: e de todos os três para a tenda da reunião. E aí eles foram. E o Senhor desceu da coluna da nuvem, parou na entrada da tenda, chamou Arão, Mariam, e aproximou-se e falou assim para eles: olha, Miriam e Arão, ouvi bem o que eu vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, em sonho que lhes falarei. Mas não é assim a respeito do meu servo Moisés. Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com Moisés, eu falo face a face. Então, Deus começa a mostrar assim, né? Eu apareço em sonhos, eu falo em visão com vocês, mas com Moisés é diferente, eu falo com mais intimidade, talvez poderíamos dizer assim, não sei, face a face, tem um propósito. Enfim, com ele eu falo face a face, manifesto a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar contra meu servo Moisés? E aqui é que os estudos começam a mostrar essa parte trágica, essa parte, né, que é a nossa história, é as idas e vindas, é o crescimento, é a queda, é o começo e recomeço. Bom, e aí a cólera do Senhor então acendeu contra eles. E o Senhor partiu e a nuvem se retirou da tenda, e no mesmo instante Miriam foi ferida por uma lepra branca, e depois Moisés intercede para que aquela lepra saia. E enquanto aquela lepra não sai, o povo não se distancia, o povo não prossegue no seu caminho ali, né, naquela terra de Israel. Vamos continuar nosso aprendizado. Depois, Miriam, segundo diz a tradição, ela morreu em Cádiz, essa cidade Cádiz. O povo hebreu enfrentou uma imensa resistência com os amalecitas, ali para prosseguir o seu caminho, uma imensa resistência mesmo. E aí eu resumiria um pouco isso, né? É a mulher de posicionamento, profetiza, líder e responsável. Mas, por outro lado, ela teve uma pequena experiência também de mostrar, na sua intensidade do posicionar,
mostrar um pouco que ela falava, e aí, se ela estava com inveja, descontentamento, rebeldia, alguns estudos vão dizer isso, né? Então, a gente chamaria isso de uma experiência, talvez de luz a primeira, talvez de sombra a segunda. E aí podemos começar a nossa conclusão. O que a gente aprende, então, diante disso tudo? A gente aprende, primeira coisa, a gente aprende que a inveja e o descontentamento de Miriam, se não fosse ali repreendido daquela maneira, pela presença de Deus, e aqui a gente sabe, né, tem toda uma linguagem metafórica também, né, para nos transmitir uma mensagem de fundo, que é a mensagem da revelação. Talvez se não fosse repreendido ali, tinha causado um grande mal, uma grande discórdia, uma grande divisão, né? Mas naquele momento ali tudo se resolveu, e aí a gente pode perceber que, né, como Tiago vai dizer, né, onde há inveja, onde há ciúme, diz algumas traduções, onde há ciúme, ali a gente vai ter toda perturbação e toda obra perversa, e outras traduções vão dizer onde há ciúme, onde há inveja, nós vamos ter toda sorte de vícios. Então a gente aprende muito com isso, né? Porque temos a nossa realidade humana, que talvez em alguns momentos fala muito alto. Mas nós aprendemos mais ainda com Miriam, e eu começo a terminar aqui, e já questionando vocês, né, o que você pode aprender com ela hoje, nesta noite, e tirar aí até o próximo encontro, vivenciar as atitudes de Miriam até o próximo encontro, a próxima personagem que formos estudar. Então, eu diria assim, eu aprendi com ela pontos facilitadores, eu aprendi com ela muita coisa boa. Aprendi com ela, a primeira palavra que me vem em mente, e eu anotei aqui, o que eu aprendi, foi uma mulher autêntica. Autêntica, entre parênteses, que se posiciona, que tem personalidade. Autêntica no que diz Heidegger, né? O ser humano autêntico e o inautêntico. O inautêntico vai com as massas, o inautêntico não se posiciona, não fala, não opina, ele não toma a sua ideia, ele não lidera. O autêntico, sim, tem a sua personalidade, a sua fala, o seu pensamento, e ele, enfim, pode até mudar de ideia, pode até assumir outras ideias, mas ele nunca deixa de ser autêntico. Ele muda de ideia porque ele viu, percebeu que precisa mudar de ideia, mas ele é sempre autêntico. Eu vejo o segundo ponto que eu aprendi com ela, além do autêntico, é uma mulher proativa. Ela não espera que os outros façam. Miriam é aquela que faz. Se ela viu, ela faz. Ela toma iniciativa, ou seja, ela resolve a situação porque ela é responsável, mas antes de tudo é porque ela é proativa. Às vezes, né, pode ser que falte isso em nós. A gente espera muito pelas outras pessoas, a gente espera o primeiro passo das outras pessoas, a gente espera que as outras pessoas digam alguma coisa, né, ou façam, tomem decisão, e aí a gente fala, se a pessoa fizer, eu também faço, se aquela pessoa for, eu também vou. Eu não vou mudar porque essa realidade, não vou fazer isso porque a situação é muito difícil, né? Ninguém muda, então também não vou mudar. Só que Miriam ensina diferente, ela é proativa, ela interfere nas realidades. Bom, a terceira palavra que eu colocaria, o que eu, né, aprendo, é que ela é uma mulher inteligente. Todos os passos dela, ela é uma mulher inteligente. E eu até acredito que quando ela faz aquela crítica a Moisés, ela está tomada ali pelo seu contexto cultural. Ela está tomada ali pela vivência do povo hebreu naquele acampamento, e de repente chega uma mulher de outra nação, de um outro povo, aquela etíope, e aí a gente sabe como que é e acontece as questões culturais, então eu acabo entendendo aquilo ali. Mas Deus rompe com aquilo e até mostrando, né, que não existe
não existe raça, não existe nação, não existe cor, existe a pessoa humana, existe a vida. Então, e ali se resolve, mas mesmo assim, eu vejo nela uma mulher inteligente. Depois, uma mulher de coragem, autêntica, proativa, inteligente, corajosa, porque ela enfrenta, ela estava sempre à frente do povo de Israel, e daquele tempo, né, quantos mil anos atrás, talvez 4.000 anos faz que aconteceu isso, talvez, ou mais, ou um pouco menos, e uma mulher de frente, comandando a dança com um tamborim na mão, pulando, cantando, e todas as outras mulheres seguindo Miriam. Então a gente percebe uma mulher considerada profetisa, considerada juíza, enfim, é uma mulher corajosa e que as pessoas a viam com essa coragem. E aí eu termino com duas palavras: uma mulher que obedecia a Deus, obediente, imediatamente ela também, quando ouve a voz de Deus, ela recua e consegue consertar o que ela tinha feito e retoma o seu caminho. E é uma mulher que celebra sempre. Ela sabe celebrar. E eu até fiquei imaginando, né, que é uma coisa que eu faço muito, é celebrar. Tudo que eu consigo, tudo que eu vivo, tudo que acontece na minha vida, principalmente, né, mais as coisas positivas, né, as coisas boas que acontecem comigo. Eu aprendi isso uma vez com o coaching, né? A gente tem que celebrar as coisas que acontecem conosco. Eu aprendi, depois que eu aprendi isso, eu falei, gente, que legal, que bacana isso. E aí, eu sempre tenho essa prática. Quando eu vi isso, eu falei assim, ela é uma mulher que celebra. E nos cânticos aqui, no Cântico de Moisés, ou Cântico do Mar, você vai perceber essa atitude dela, que é uma mulher que celebra. E aí, então, a gente encerra essa reflexão. Eu faço uma conclusão com vocês. Justamente isso, né, a conclusão que eu faço com vocês. Eu queria compartilhar, né, essa história de Miriam, de uma forma muito simples, mas que invadisse a vida de cada um. E a conclusão que eu faço é essa: história de Miriam é a minha história, é a nossa história depois do paraíso perdido. Existe falha, mas, no entanto, também ela foi uma mulher usada poderosamente por Deus. Então, a gente pode hoje aprender com as suas atitudes positivas, a gente pode também aprender com os seus erros, a gente pode aprender com as suas atitudes corretas, com a sua obediência a Deus, e fica aí um questionamento para nós, enquanto grupo, o que em mim se aproxima de Miriam? Talvez eu não iria, o que falta em mim que Miriam tem. Mas quem sabe a gente identificar o que eu tenho em mim, o que eu trago em mim, e que ao olhar para a história de Miriam, eu comecei como que a enxergar. Talvez eu não enxerguei a minha vida inteira, mas eu enxerguei em alguns fragmentos essa mulher de Deus que fala em nome de Deus, essa mulher de posicionamento, essa mulher de energia soberana, juíza, inteligente, uma mulher líder que não deixa para depois, uma mulher que é responsável, que também tem as suas quedas, mas que retoma o seu caminho e recomeça do zero, uma mulher de superação, uma mulher que enfrentou a saída do Egito, que, imagino eu, não deve ter sido fácil essa tarefa, não deve ter sido uma coisa tão assim, né? Foi uma coisa muito intensa e de muito sacrifício para aquele povo, passar fome, passar frio, passar calor, tudo que a gente sabe em 40 anos de caminhada no deserto. Então, o que em nós se aproxima de Marião? O que eu já tenho? Também, se você quiser, o que falta, mas se você quiser completar de uma outra maneira, um outro modo também, que vocês fiquem muito à vontade nessa reflexão, nessa partilha de hoje.